Sejam todos bem-vindos ao Santuário Eucarístico São João Paulo II. Os dias e horários das nossas santas missas são: terça a sábado, às 19 horas, e aos domingos, às 7 e 10 horas da manhã e às 19 horas. A Santa Missa vai começar. Favor, desligue seu celular ou coloque no modo silencioso. Obrigada. As intenções para esta Santa Missa: pelos nossos irmãos falecidos, pelas almas do purgatório. Fiquemos em pé e juntos façamos a oração a São João Paulo II. Ó São João Paulo, da janela do céu, dai-nos a tua bênção. Abençoa a igreja que tu amaste, serviste e guiaste, incentivando-a a caminhar corajosamente pelos caminhos do mundo para levar Jesus a todos e todos a Jesus. Abençoa os jovens que também foram a tua grande paixão. Ajuda-os a voltar a sonhar, voltar a dirigir o olhar ao alto para encontrar a luz que ilumina os caminhos da vida na terra. Abençoa as famílias, abençoa cada família. Tu percebeste a ação de Satanás contra esta preciosa e indispensável faísca do céu que Deus acendeu sobre a terra. São João Paulo, com a tua intercessão, protege as famílias e cada vida que nasce dentro da família. Roga pelo mundo inteiro, ainda marcado por tensões, guerras e injustiças. Tu te opuseste à guerra, invocando o diálogo e semeando o amor. Roga por nós, para que sejamos incansáveis semeadores de paz. Ó São João Paulo, da janela do céu, onde tivemos junto a Maria, faz descer sobre todos nós a bênção de Deus. Amém. Iniciemos cantando. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor ficará para sempre entre nós, para manter viva a chama do amor que reside em cada cristão a caminho do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor nos abriu o horizonte feliz, pois nosso peregrinar pela face do mundo terá seu fim na casa do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor ficará para sempre entre nós, para manter viva a chama do amor que reside em cada cristão a caminho do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor nos abriu o horizonte feliz, pois nosso peregrinar pela face do
ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor virá para sempre entre nós, para manter viva a chama do amor que reside em cada cristão a caminho do mar. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor nos abriu o horizonte feliz, pois nosso peregrinar pela face do mundo terá seu final lá na casa do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama a segui-lo fielmente. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso. E a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, nossa paz, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, nossa Páscoa, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, nossa vida, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, alegrando-se com a restituição da glória da adoção divina, possa com firme e grata esperança aguardar o dia da ressurreição.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Informamos aos fiéis que a placa QBR 2863, um Ford K, o alarme está disparado. QBR 2863, Ford K. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo, e pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Quando eu chamo, respondei-me, ó meu Deus, minha justiça. Vós que soubeste aliviar-nos no tempo de aflição, atendei-me por piedade, escutai minha oração. Atendei-me por piedade, escutai minha oração. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Compreendei que o nosso Deus faz maravilhas para seu servo, e que o Senhor me ouvirá quando lhe faço minha prece. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Muito há que se perguntam quem nos dá felicidade. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Eu tranquilo vou deitar-me na paz, logo adormeço, pois sós vós, ó Senhor Deus, dai segurança à minha vida. Sobre nós fazei brilhar o esplendor
de vossa face, sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face, sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face, sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Leitura da primeira carta de São João. Meus filhinhos, escrevo isso para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor, Jesus Cristo, o justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro, para saber que o conhecemos. Vejamos se guardamos os seus mandamentos. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Naquele, porém, que guarda sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. São belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Ele vive, Ele reina sempre. Ele é Deus e Senhor. Senhor chegou com toda a glória, vivo Ele está, bem junto a nós, seu corpo santo a nos tocar, e vive eu sei, Ele está. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés,
sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos o terceiro domingo da Páscoa. O evangelho que a igreja hoje nos apresenta é a continuação histórica do acontecimento dos chamados discípulos de Emaús. Nós lembramos a história. Os dois discípulos caminhavam de Jerusalém a Emaús, um povoado perto, e no caminho estavam desmotivados, tristes, abatidos, porque para eles Jesus tinha sido morto e ali acabou a história. Game over, acabou tudo. Eles mesmos irão depois partilhar com o peregrino, que era Jesus e que eles ainda não sabiam quem era, que eles esperavam que Jesus fosse salvar Israel. Entretanto, já fazem 3 dias que todas essas coisas aconteceram. E aí então, no caminho, nosso Senhor vai explicando-lhes as Escrituras e abrindo o coração dos dois para que compreendam que tudo aquilo que aconteceu com Jesus na sua paixão e morte era, na verdade, algo que já estava escrito nos profetas, na lei, nos salmos, isto é, no Antigo Testamento. A palavra de Deus já dizia que o Messias, que o Salvador passaria por todas essa realidade da paixão e morte. Mas eles não eram capazes de compreender isso. Então, na verdade, eles estavam desmotivados e tristes porque eles estavam enganados em relação à verdade. Eles ainda não conheciam a verdade. A verdade é que o Cristo sofrerá, morrerá, mas também ressuscitará. Jesus já tinha falado para eles da sua ressurreição, mas entrava por um ouvido e saía pelo outro. E foi então quando chegaram próximos do fim do caminho, a tarde já ia
se adiantando, a noite vinha chegando, era momento de parar e eles convidaram o peregrino para ficar com eles. A famosa, profundíssima frase: fica conosco, Senhor. E ele ficou. E então, na ceia, isto é, na refeição noturna, Jesus partiu o pão. E quando Jesus partiu o pão, eles recordaram da Eucaristia. E naquele instante eles perceberam que era Jesus. E Jesus desapareceu. Então esse é o evangelho que a gente já ouviu. O que eles fazem? No mesmo instante, eles voltam para Jerusalém. O caminho que fizeram durante o dia, agora eles fazem durante a noite, sem medo. Não tem mais empecilho que segure esses dois discípulos, porque eles fizeram a experiência com Jesus ressuscitado na Eucaristia, no partir do pão. Aí eles correm para Jerusalém e vão ao encontro dos outros discípulos que estavam também desmotivados, também estavam escondidos, com medo de que também eles pudessem parar na cruz, pois eram discípulos do Nazareno. E eles começam então a contar. Aí vem o evangelho de hoje. Os dois discípulos, os de Emaús, contaram a quem? Aos outros discípulos que estavam escondidos, o que tinha acontecido no caminho. Evangelho de hoje. O que tinha acontecido no caminho? Jesus tinha explicado a eles as Escrituras. E como tinham reconhecido Jesus? Como? Ao partir do pão. Olha, Jesus então começou a caminhar conosco, nós não sabíamos, ele foi nos revelando as Escrituras, e ele se sentou conosco, e aí então, ele partiu o pão, era ele. Vimos o Senhor ressuscitado, e viemos contar para vocês, ele está ressuscitado. Nós o vimos. Nesse mesmo instante, eles ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Primeira coisa que a gente vê aqui é o seguinte: o fato histórico da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo não é uma ideia, não é uma criação da cabeça de um doido, de dois doidos, de três doidos. Muitos discípulos viram Jesus ressuscitado. Jesus apareceu a uma multidão de pessoas. Por aí a gente já percebe que 2 poderiam mentir. Ora, que eu chegue aqui e diga para você assim: olha, eu vi Jesus ressuscitado. Você pode dizer assim: esse cara tá biruta. Teve uma alucinação, teve um sonho. No mínimo você pode me chamar de louco, alucinado, ou de alguém que está dormindo e sonhou e achou que aquilo era verdade. Mas que ao dizer isso, alguém se levante aqui no meio de nós e diga: mas eu também vi. Poderia dizer: são 2 loucos. Mas que de repente toda a igreja aqui, cada um se levante e diga: eu também vi, ele também apareceu a mim. Aí não tem como negar, porque o testemunho de uma multidão, ele está vivo. E a sua ressurreição trouxe aos discípulos a paz que eles haviam perdido.
O evento da cruz, da paixão e morte, colocou os discípulos de cabeça para baixo. Eles entraram num verdadeiro desespero. Eles perderam o chão. Eles viveram 3 anos com Nosso Senhor, praticamente, de forma intensiva. Jesus fez com eles um intensivão. A todo momento Jesus estava com eles. De repente, Jesus é tirado. E de uma forma cruel, injusta. Teve um que até se matou, Judas. Mas os outros também entraram em parafuso diante da cruz, diante da dor. Perderam a esperança e perderam a paz. É por isso que Jesus, ao aparecer ressuscitado, o primeiro dom que ele concede aos discípulos com a sua aparição é a paz. A paz esteja convosco. E o processo vai acontecendo. A gente pode observar que, então, durante 50 dias, Jesus vai aparecendo a essa multidão de pessoas. Até que eles vão fazendo a experiência, vão notando que aquilo é real. Veja que, mesmo assim, eles não acreditaram, porque eles ficaram assustados e cheios de medo. Jesus, então, para mostrar para eles que ele não era um fantasma, mas que era ele mesmo, pediu algo de comer, lhe deram um pedaço de peixe e ele comeu diante deles. E o evangelista vai dizer: mas eles ainda não podiam acreditar. Porque estavam muito alegres e surpresos. Então, da tristeza eles foram para a euforia, para a surpresa, ou seja, é um monte de emoções que começam a dominar os pensamentos dos apóstolos e dos discípulos. E aí eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã, quando foi, finalmente, que os apóstolos e os discípulos compreenderam profundamente o que tinha acontecido com Jesus? A primeira leitura da missa de hoje nos mostra. É o capítulo 3 dos Atos dos Apóstolos, que segue o discurso de São Pedro logo após Pentecostes. Foi somente depois de Pentecostes que eles compreenderam plenamente o mistério da paixão, morte e ressurreição. Porque aí sim, Jesus tinha dito assim para os apóstolos: eu vos enviarei o Espírito Santo, e ele vos explicará tudo, e vos revelará a verdade. Então Jesus vai dando este dom já com as suas aparições, mas é somente em Pentecostes que o Espírito vindo sobre os apóstolos, sobre a igreja, que então eles começam a compreender que tudo aquilo tinha uma razão para existir, que o sofrimento tinha uma razão, que a paixão e morte tinham uma razão de existir, porque Jesus estava ali expiando os pecados da humanidade, porque ele era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo, porque ele se ofertou por nós, ele livremente se entregou por nós. Jesus não foi amarrado e levado na marra, arrastado, dizendo: não quero morrer. Não. Jesus estendeu as mãos. Ele estava plenamente consciente do que ia acontecer e do que ele fazia. Ele estava renovando todas as coisas. Ele assumiu mesmo.
Ele caminhou com seus próprios pés até a cruz. No filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, tem uma cena bonita em que, isso não é bíblico, mas o filme revela esta ideia, que manifesta o desejo salvífico de Deus acontecendo em Jesus no Calvário. Quando chegam no Calvário, então ele é lançado à terra, e aí ele mesmo vai em direção da cruz. Ele mesmo vai subindo à cruz, que está deitada. Ele mesmo abraça a cruz. Tem um sentido. Não era um castigo de Deus. Jesus não estava abandonado, mesmo se sentindo, não estava. Jesus não estava perdendo nada. Não havia aí fracasso de Deus, coisa alguma. Pelo contrário, ali na cruz já havia a glória de Deus. Jesus ressuscitado manifesta esta glória visivelmente a todos, mas a glória já estava na cruz. Por isso que nós, com muito amor, carregamos a cruz, apresentamos a cruz. É por isso que a igreja nunca tirou a cruz do centro da sua liturgia, da sua vida. Só quem não entende o mistério da cruz rejeita a cruz, ou não, porque não entende, ou porque é do capeta mesmo. Essas duas opções. Porque é o símbolo maior da entrega, é o símbolo maior da oferta, do dom de Jesus na cruz. É óbvio que ele não está na cruz, é óbvio que ele não está morto. Ninguém em sã consciência diria isso. Nós estamos vivendo a Páscoa, mas ele morreu e esteve morto. E este ato é glorioso. Pobre do cristão que se envergonha da cruz de Cristo. Nós cantamos no dia da Quinta-feira Santa, quando iniciávamos o Tríduo Pascal: quanto a nós, devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que a igreja não canta assim, quanto a nós, devemos gloriar-nos na ressurreição de Jesus Cristo. Porque é óbvio que devemos gloriar-nos da ressurreição também. Mas a igreja faz questão de nos lembrar: quanto a nós, devemos gloriar-nos da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pois ela é nossa vida, nossa salvação, nossa garantia de feliz libertação. A cruz é gloriosa, mas eles vão entender isso em Pentecostes. E aí depois você pode pegar ali o capítulo 3 na sua Bíblia, dos Atos dos Apóstolos, e ler o discurso completo, que vai aparecer hoje, um pequeno fragmento aqui, os versículos 13 a 15 e 17 a 19, que foram selecionados para esta missa, pois eles trazem uma síntese forte da explicação. Por que que Jesus morreu? Por que que ele sofreu? Qual o significado disso tudo? São Pedro, movido pelo Espírito Santo, vai dizer: Pedro se dirigiu ao povo dizendo: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, olha a palavra, glorificou o seu servo Jesus. Vós, o povo que estava ali, o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Olha que constatação terrível. Olha a coragem de São Pedro diante daqueles
que não tinham fé em Jesus ainda: vós rejeitastes o santo e o justo e pedistes a libertação para um assassino. Pilatos disse: tenho aqui o rei dos judeus e tenho aqui Barrabás. E o que o povo disse? Solte-nos Barrabás. Barrabás era um assassino. E Jesus, o Filho de Deus, o justo e santo. O Papa Emérito Bento XVI, ele escreve no seu livro Jesus de Nazaré, dizendo que Barrabás, ele tinha o mesmo nome de Jesus. O nome de Barrabás, não sei se você sabia, Barrabás é o sobrenome. O nome é Yeshua. Yeshua Barrabás. E de Jesus também, Yeshua, o Nazareno. Então o Papa, ele diz que naquele momento Pilatos, ao se dirigir ao povo, perguntou assim: vocês querem que eu solte Jesus, o Nazareno, ou vocês querem que eu solte Jesus Barrabás? E o povo gritou: Jesus Barrabás. E aí o Papa vai dizer que ali o povo estava decidindo entre o projeto de Deus e o projeto do homem. Porque Barrabás, ele representava o projeto humano de Messias. Aquele Messias que vai vencer pela glória humana. Enquanto nosso Senhor representava o projeto de Deus, que é vencer pela humildade, pela entrega, pela morte. Quem que vence pela morte neste mundo? Neste mundo, quem morre, morre, quem morre, perde. Mas para Deus é o contrário. Neste mundo, vence quem tem a glória deste mundo, quem tem dinheiro, status, poder. Esse é que vence neste mundo. Mas a lógica de Deus é totalmente outra. E São Pedro continua: vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. Olha o que Jesus vai dizer no Evangelho, finalzinho do Evangelho de hoje: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos no terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as gerações, começando de Jerusalém. E Jesus diz para eles: e vós sereis testemunhas de tudo isso. E agora São Pedro olha e diz: e nós somos testemunhas de tudo isso. O que ele está dizendo aqui para o povo? Nós vivemos com ele, nós ouvimos suas palavras, nós o vimos sendo preso, levado, nós o vimos morto e enterrado, nós o vimos ressuscitado. Nós somos testemunhas. Eu assino embaixo. Pedro está dizendo assim: eu e toda essa multidão que viu, assina embaixo. Nós vimos tudo isso. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, olha a interpretação: Deus, porém, cumpriu deste modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Pronto, entendeu? Depois de Pentecostes. Diante disso, arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Está aqui o primeiro Papa da igreja falando. Está aqui o primeiro Papa professando a fé. Está aqui o primeiro Papa
convidando, exortando os primeiros ouvintes da igreja, aqueles que seriam depois os primeiros convertidos, a fazer o quê? A viver esta realidade que Jesus está dizendo no Evangelho. No seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados. E Pedro diz: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Então, embora a primeira leitura venha primeiro que o Evangelho, né? A primeira leitura, ela é a concretização de tudo que Jesus está dizendo aqui no Evangelho. Jesus disse, eles não entenderam, mas depois eles entenderam por causa do Espírito Santo, e agora eles estão fazendo aquilo que Jesus mandou que eles fizessem: ser as testemunhas do Cristo que sofreu, que morreu e que ressuscitou, e que por causa disso agora, no nome dele, é concedido àqueles que se arrependem, conversão, o perdão dos pecados. Essa é a missão da igreja. Essa é a missão que nós temos hoje. Nós precisamos vencer o nosso medo, a nossa euforia, os nossos complexos, as nossas dificuldades de crer no ressuscitado. Porque muitas vezes nós também somos assim. Muitas vezes Jesus está na nossa cara, falando-nos ao nosso coração, mostrando o seu triunfo pela cruz e ressurreição, e nós ainda continuamos com medo do mundo, com medo daqueles que matam o corpo, mas não têm o poder de matar a alma, com medo das conspirações humanas, sejam elas quais forem, aos níveis mais simples até os mais complexos, e nos esquecemos que Cristo venceu a morte, e nos esquecemos que Ele nos mostrou que tudo isso tem um sentido, e que se for assumido com amor e entrega, dará muito fruto. Então que nós possamos tomar posse desta palavra bendita que hoje Deus dá para nós, e que a gente tenha essa mesma coragem do apóstolo São Pedro, diante das nossas dificuldades, dos nossos medos, dos fantasmas que nós criamos na nossa própria cabeça, de professar a fé em Jesus. Ele é o vencedor da morte, e quem caminha com Ele vence nele. Então que a vitória de Jesus ressuscitado se manifeste na nossa vida pela nossa fé, e que brote em nosso coração a paz. A paz esteja convosco. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Preces. Caríssimos irmãos e irmãs, a Cristo ressuscitado, que intercede pelos pecadores junto do Pai, peçamos que os seus fiéis sejam testemunhas do perdão, dizendo
com alegria. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Pelos que encontram Jesus Cristo nas Escrituras, pelos que o reconhecem ao partir do pão, e por aqueles a quem ele perdoa os pecados. Oremos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Pelos que trabalham pela paz e pela justiça, pelos que exercem grandes responsabilidades, e pelos povos do mundo inteiro e seus governos. Oremos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Pelas vítimas das injustiças deste mundo, pelos inocentes perseguidos e condenados, e por aqueles de quem Jesus se fez igual. Oremos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Pelos que não creem na ressurreição de Jesus, pelos que por vergonha negam o santo e o justo, e pelos que agem contra ele por ignorância. Oremos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Por todos nós aqui presentes neste dia, pelos que celebraram conosco a Santa Páscoa, e pelos que esperam celebrá-la na glória eterna. Oremos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Senhor Jesus Cristo, amigo dos homens, que pela vossa cruz e ressurreição cumpristes o que diziam as Escrituras, fazei de nós testemunhas audazes da palavra no mundo onde nos enviais a trabalhar. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Irmãos, este santuário precisa da sua contribuição para sua manutenção e construção. Você pode fazer agora suas ofertas nas cestinhas ou doação através do Pix do santuário. Deus abençoe a sua generosidade. Apresentamos neste altar como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. Pão e vinho te apresentamos neste altar como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. É o milagre que se dá. O pão e o vinho, corpo e sangue vão se transformar. Para o amor, vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu este milagre de amor. Pão e vinho te apresentamos neste altar como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. Pão e vinho te apresentamos neste altar como sinal que tu recolhes
nossa oferta, tudo que somos deixamos aqui. É o milagre que se dá, o pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor, vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu esse milagre de amor, é o milagre que se dá, o pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor, vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu esse milagre de amor, é o milagre que se dá, o pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor, vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu esse milagre de amor. Orai, irmãos e irmãs, para que a nossa família, reunida aqui em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a sua santa igreja. Aceitai, Senhor, os dons da vossa igreja em festa e concedei o fruto da eterna alegria a quem destes motivo de tão grande júbilo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. É digno e justo, é nosso dever e salvação, proclamar vossa glória, ó Pai, em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos neste tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele, os filhos da luz renascem para a vida eterna, e para os vossos fiéis abrem-se as portas do reino dos céus. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angelicais proclamam um hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus do universo, do céu e da terra. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus do universo, do céu e da terra. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas.
glórias nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo, Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Mário, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso,
que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Para a Sagrada Comunhão, formar 2 filas no corredor central e uma em cada lateral. Andavam pensando tão triste de Jerusalém a Emaús, os 2 seguidores de Cristo, logo após o episódio da cruz. Enquanto assim vão conversando, Jesus se chegou devagar, de que vocês vão palestrando e ao Senhor não puderam enxergar. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Fica
já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Não sabes então, forasteiro, aquilo que aconteceu. Foi preso Jesus Nazareno, Redentor que esperou Israel. Os chefes da morte tramaram do santo profeta de Deus. O justo foi crucificado e a esperança do povo morreu. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. 3 dias enfim se passaram, foi tudo uma doce ilusão. Um susto as mulheres pregaram, não encontraram seu corpo, mas não. Disseram que ele está vivo, que disso souberam em visão. Estava o sepulcro vazio, mas do mestre ninguém sabe não. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Quem podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor? Comentavam com grande dor tudo que se passou e jamais esperavam encontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar, ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os
agradecemos ao partir do pão. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor, o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. sangue de Cristo, Inebriai-me. água do lado de Cristo, Lavai-me. paixão de Cristo. Confortai-me. Ó bom Jesus, Ouvi-me. dentro de vossas chagas, Escondei-me. não permitais Que me separe de vós. do espírito maligno Defendei-me. na hora da morte. Chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Oremos. Senhor, olhai com bondade o vosso povo e fazei chegar a incorruptível ressurreição da carne àqueles que renovastes pelos sacramentos da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Só um instante para os nossos avisos. Sentados, por favor. Cenáculo Mariano, aos domingos, às 6 horas, 9 horas da manhã e 18 horas, aqui no santuário. Estamos recebendo doações de alimentos para a Pastoral da Caridade. Temos famílias cadastradas que mensalmente o santuário entrega os sacolões às famílias. Ao final da Santa Missa terá catequistas anotando presença dos catequizandos. Amanhã, segunda-feira, dia de grupo de oração aqui no Santuário São João Paulo II. O nosso grupo de oração São João Paulo II está prestes a comemorar 1 ano, agora em maio. Ele acontece todas as segundas-feiras, a partir das 18h30, aqui com o Santo Terço. E às 19 horas começa o louvor e em seguida a proclamação da palavra. Participem, venham participar conosco. Paralelo ao grupo de oração dos adultos, temos o grupinho das crianças, para que os pais possam participar mais intensamente. As adolescentes Alane, Pietra e Gabi criaram o grupinho, onde as crianças também ouvem uma palavra do Senhor. Estão todos convidados a participar todas as segundas-feiras. Boa noite a todos. Boa noite. Muito bem.
Eu sou o seminarista Francisco, juntamente com o seminarista Oscar, né? E eu venho aqui fazer um convite especial para toda a comunidade. Não sei se vocês sabem, mas o nosso seminário, o Seminário Cristo Rei, ele faz todo ano uma festa junina. Esse ano será no dia 15 de junho, a partir das 19 horas, lá mesmo no seminário. Vocês sabem onde fica o seminário? É um pouco longe, mas dá para ir. É lá no bairro Cristo Rei, em Várzea Grande. E este ano, o seminário, ele está promovendo uma ação entre amigos, né? Uma ação entre amigos, que você pode concorrer a 3 prêmios. O primeiro prêmio é R$20 mil em dinheiro. O segundo prêmio, R$5 mil em dinheiro. E o terceiro prêmio, R$2 mil em compras numa livraria católica. O valor da cartela é R$15, tá? Olha só, você pode concorrer a R$20 mil, né? Mas não apenas pelos prêmios, né? Mas nos ajude. Você vai estar ajudando o nosso seminário, a famosa fábrica dos padres da nossa arquidiocese, tá bom? Eu estarei ali no final vendendo as cartelas, tá? O segundo aviso é que estão abertas as inscrições para novos acólitos e coroinhas aqui no nosso santuário. Então, você pai, mãe, você que tem um jovem em casa, e esse jovem, você vê que esse jovem está meio à toa, traz ele para cá que tem serviço para ele, tá bom? Olha ali a procissão de saída, não está pouquinho? Então nós queremos aumentar o número de acólitos e coroinhas no nosso santuário, tá bom? Final da missa estarei ali pegando o número de telefone e o contato. Deus abençoe, muito obrigado. Padre, só um minuto. Nós leitoras também estamos com as inscrições abertas para novas leitoras. Então, ao final da Santa Missa, podem me procurar os interessados, que eu estarei anotando o nome e o telefone para que a gente possa entrar em contato posteriormente. Obrigada. Leitoras e leitores, porque também há possibilidade, os homens também podem fazer parte do grupo, tá bom? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus, aleluia, aleluia. Que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. É vida que brota da vida, é fruto que cresce no amor. É vida que vence a morte, é vida que vem do Senhor. É vida que brota da vida, é fruto que cresce no amor. É vida que vence a morte, é vida que vem do Senhor.